Quem vai ganhar aonde? Nós sabemos bem, lembramos que lá em 2022 as eleições presidenciais foram decididas em lugares muito pontuais. Ao Nordeste deu milhões e milhões de votos para o Lula. Como sempre acontece, não mudou nada de 2018 para 2022. Eu sempre gosto de falar isso aqui no meu canal. O Bolsonaro teve 100 mil votos a mais no Nordeste em 2022 do que ele teve lá em 2018. Ele não perdeu no Nordeste, ele perdeu no Sudeste. E provavelmente é onde as eleições serão decididas neste ano. Alguns estados-chave vão ser totalmente decisivos para se estabelecer a vitória apertada no segundo turno, que é o cenário que eu estou prevendo que vai acontecer. Não vejo condições da coisa seguir por outro rumo, tá tudo muito bem equilibrado. Aí a gente chega à questão, né? Quem está ganhando aonde? Em qual estado? Principalmente nos estados decisivos, eu diria Minas Gerais, São Paulo, a grande São Paulo especificamente, né? A gente tem alguns detalhes da pesquisa da Atlas Intel, temos detalhes também aqui da pesquisa, essa aqui é só da Atlas Intel realmente que eu trouxe, tem um Datafolha também que saiu, mas acredito que não está contemplada nesta notícia aqui. Mas nós temos uns estados para olhar, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Amapá, cobrindo quase todas as regiões do Brasil. Faltou o Centro-Oeste aqui, não é? Tem o Sudeste, Nordeste, Sul e Norte. Amapá é norte do Brasil, não é isso? Então, quase todas as regiões contempladas, isso nos dá um bom vislumbre de como as eleições tendem a se comportar por região. E temos também São Paulo, né? As intenções de voto para a presidência da República no estado de São Paulo. Então temos os dois maiores colégios eleitorais e uma amostragem boa do Brasil para a gente acompanhar. O que isso aqui representa, né? Bem, tem alguns dados interessantes da Atlas Intel, ok, sabe que isso aqui não é um negócio tão certeiro assim no fim das contas, né? Mas começando por Minas Gerais, e aqui a coisa fica realmente interessante. Ficou bem distorcida a imagem aqui, mas dá para ver, né? No primeiro turno, você pode ver que o Lula tem uma vantagem aqui que ultrapassa os 3 pontos percentuais, deve estar dentro da margem de erro. A margem de erro geralmente aí está em 2 pontos percentuais, então é um equilíbrio de primeiro turno logo de cara aqui. Romeu Zema aparece com um pouquinho menos do que 5% das intenções de voto. Tem uma galera que não se decidiu ainda em quem votar. Isso aqui cenário de primeiro turno. No segundo turno, o Lula ganha com uma vantagem numérica extremamente baixa, mas você certamente se lembra que tradicionalmente, em 2022 reforçou essa tese, tradicionalmente quem vence em Minas Gerais vence no Brasil todo. O Lula ganhou em Minas Gerais por uma margem não muito expressiva, mas ganhou. E, de maneira geral, no Brasil ele venceu, no fim das contas. Então, isso aí ficou meio que estabelecido. Tá aqui, né? São 2 pontos percentuais realmente de margem de erro. Então, há um empate técnico, claro, evidente aqui, entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, mas poderia ser diferente em Minas Gerais, poderia ser melhor para o Flávio. Isso aqui, sendo melhor em Minas para o Flávio, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, faz toda a diferença. Se esse cenário fosse invertido aqui, estaríamos falando de talvez 500 mil votos, não sei, 200 mil votos de diferença. É um cenário bastante expressivo, porque é um colégio eleitoral muito grande. Agora, saltando lá para o Nordeste, como era de se esperar. O primeiro turno, o Lula ganha com larga vantagem aqui. Aqui não tem papo de margem de erro, não. Estamos falando de quase 30 pontos percentuais de vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro no primeiro turno. É uma diferença mais do que expressiva, 26 pontos percentuais, é indiscutível. O Lula reina absoluto no Nordeste. Essa é a grande verdade. Né? E no segundo turno a diferença se torna praticamente idêntica, 25 pontos percentuais aqui. Não há muito o que ganhar, não há muito o que se discutir em lugares como Ceará, como Piauí, como a própria Bahia, né? São currais eleitorais da esquerda, a gente sabe muito bem como é que funciona. Eventualmente o Flávio Bolsonaro vai ter uma posição melhor ali no Pernambuco, em Sergipe, Alagoas, alguns lugares em que já há uma mudança de concepção, uma mudança realmente de mentalidade. Agora, nesses estados maiores do Nordeste, que tem muito interior, aquelas regiões de interior realmente, não tem jeito. O Lula reina absoluto por lá e vai continuar, né? O Nordeste vai continuar sustentando a candidatura do Lula. E aqui está muito claro que 2026 vai ser da mesma forma.
Aqui no Ceará, inclusive, a margem de erro é maior. Não sei por quê, mas é maior. Aí a gente muda o cenário completamente. Santa Catarina, né? É o exato oposto. O Flávio Bolsonaro reina absoluto ali com o quê? 25 pontos de vantagem. A mesma diferença em relação ao Ceará. É verdade, são dois Brasis diferentes, a gente sabe disso aqui muito bem, né? É um estado onde, por exemplo, o Renan Santos da vida tende a ter mais votos, porque é um pessoal que acompanha mais redes sociais, um pessoal que tende a apostar um pouco mais no novo. Não acho que ele é novo, tá? E o Renan Santos não é novo, não é novidade, não é um bom candidato, mas enfim, né? Isso aí é um papo que não faz nem sentido em 2026, talvez para uma próxima eleição. É aqui o Flávio Bolsonaro ganha com uma larga vantagem do Lula, tranquilamente no segundo turno. É uma vantagem maior do que o Lula tem em relação a ele lá no Ceará. Uma margem de erro também de 3 pontos, mas muito tranquilo, tá? No Amapá, o Flávio Bolsonaro também vence. Aqui a margem não é tão grande, mas é uma margem expressiva ainda assim. Fica no primeiro turno à frente. No segundo turno, 10 pontos de vantagem. Então, realmente, os estados variam muito a votação. É um negócio que oscila muito entre as regiões do Brasil e etc, né? Mas veja que reinar absoluto mesmo, vencer com tranquilidade, é só no Nordeste. E um pouquinho Minas Gerais, né? Ah, por que Minas Gerais? Caramba, tem que lembrar que Minas Gerais tem aquela parte que a gente já pensa, que é Belo Horizonte, Juiz de Fora, que é mais perto aí do Rio de Janeiro, aquele estilo mais Rio de Janeiro. Tem a parte lá do Triângulo Mineiro, aquela área que lembra um pouco Goiás ali também, né? Uberaba, chegando naquela região toda. Mas você tem o norte de Minas Gerais, que é praticamente uma Bahia que cresceu na direção do sul. Então ali você tem muito voto para o Lula. É fato, isso aí acontece bastante. É um estado que tem 800 municípios ou mais. Então varia muito o tipo de eleitor dentro de Minas Gerais. Então por isso que você vê o Lula forte, resiliente em Minas Gerais ainda, porque tem um pedação de Nordeste ali dentro, né? E talvez, sim, por causa disso, o fator Romeu Zema seja extremamente importante do ponto de vista do vice do Flávio Bolsonaro, né? Continuo defendendo a Tereza Cristina como vice, mas eu entenderia perfeitamente o fator Romeu Zema nesse sentido, porque ele agrega muitos votos justamente em Minas Gerais, ele é capaz de fazer total diferença nesse sentido aí, até para virar esse jogo, até para virar essa tendência que nós vimos aqui, do Lula ainda vencendo o Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, embora por uma margem muito pequena. No estado do tamanho que é Minas Gerais, com a população que é Minas Gerais, isso aqui pode fazer toda a diferença e é uma ótima estratégia. Pelo menos assim, independentemente da escolha que for feita, eu vejo que o Flávio está determinado a não cometer os erros que o pai dele cometeu em 2022, inclusive o erro da estratégia de escolha do vice. Foi uma péssima estratégia do Bolsonaro lá atrás. Eu falei 2018 ou 2000, eu não citei o ano, né? Mas foi em 2022. Uma péssima estratégia de escolha do Braga Neto para a vaga de vice, né? Uma chapa puro sangue que não acrescentou em absolutamente nada. O Lula foi lá e botou o Alckmin, ganhou um monte de votos na Grande São Paulo, que isso aí fez toda a diferença nas eleições, né? Então foi um erro estratégico que não será cometido pelo Flávio Bolsonaro, que está pensando em alguém, vários nomes que vão sim agregar alguma coisa, né? E lá em São Paulo, como é que tá a situação? Essa mesma pesquisa Atlas Intel aqui, inclusive, né? Olhando para o estado de São Paulo, primeiro turno, o Flávio Bolsonaro ganha do Lula, aqui é empate técnico ainda, mas numericamente falando, 1 ponto percentual de vantagem inteirinho, num cenário em que você tem vários votos que teoricamente representam a direita. E isso aqui tem a variações de cenários em que o Flávio aparece um pouco mais à frente, etc. Agora, considerando o segundo turno, né, veja que o Flávio já ganha com uma vantagem bastante expressiva, 5 pontos percentuais, já tem uma liderança boa, bem sólida, bem estabelecida ali em São Paulo, né? E, inclusive, o Lula perde de todo mundo, perde até do Jair Bolsonaro, que por algum motivo tem mais intenções de voto que o Flávio. Ok, tudo dentro da margem de erro, todo mundo ganha do Lula no estado de São Paulo. Isso é importante, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil. Sem sombra de dúvidas, vai fazer toda a diferença, né? Claro que esses números ainda vão ser mais bem trabalhados, mais bem consolidados. Campanhas locais não começaram ainda, apoios não foram estabelecidos. E sim, os apoios são muito interessantes nesse momento da campanha, até para quando a gente pensa, né, em matéria de
interior, em matéria de pequenas localidades, onde realmente as lideranças locais acabam tendo um grande impacto na escolha dos eleitores. Eu acredito que no fim das contas, no cômputo geral, o Flávio Bolsonaro está melhor nessa análise. Eu vou deixar relacionado aqui um outro vídeo em que eu falo de questões eleitorais em estados brasileiros, para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.